Pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 24/7, fechando aí mais uma sexta-feira, né? Fechando mais uma semana. E vamos para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, tô sem câmera, tá? Tô sem meu microfone. Tô usando só um notebook aqui. Tô fora de casa, mas para não ficar sem vídeo, vai assim mesmo. Beleza? Cara, a movimentação não consegui acompanhar o mercado muito bem hoje também, mas muito pesado na venda, tá? Nós temos aí, deixa eu só ver aqui se eu não estou fazendo, prefiro deixar assim, pronto. Mercado bem pesado na venda, né? E bem complicado porque nós temos o Ibovespa caindo 1,37, ainda segue aquele estudo para baixo. Tem suporte curto 171.700, mais abaixo a região de 169. Para cima nós ainda miramos 180, mas começa a pesar bastante na venda do nosso Ibovespa, né? Inclusive até desenhar a possibilidade, olha, de uma bandeirinha de baixa para querer retomar o fluxo vendedor. E em contrapartida, nós temos o quê? O dólar levemente negativo, 0,12, né? Ainda beliscando essa região de suporte dos 5.070. Abaixo mira 4.990, para cima resistência curta 5.174. Agora o que chama atenção é que os juros futuros caindo forte hoje também, enquanto a nossa bolsa também cai forte. E de maneira geral, a maioria dos papéis trabalhando mais pesado na venda, tá? O que eu não achei um cenário positivo e não achei um cenário legal para nossa bolsa com essa movimentação de hoje, onde entrou bastante pressão vendedora na maioria dos papéis, mas em contrapartida, cara, os juros futuros que eu, né, aguardaria eles subirem forte num cenário como esse, acabam que o DI curto 28 caiu 1,84, o 30 caiu 1,62 e os mais curtos levemente, mas também negativo, como é o caso do DI 27. Então, para a gente ver que o cenário está difícil de conseguir decifrar, né? Assim como nós comentamos ontem. Então segue o sinal de alerta, tá? Um movimento tenso hoje, muitos papéis trabalhando na ponta negativa, ok? E aí nós já damos uma olhada nos papéis em si. A Petrobras hoje correção de 1,80, né? Ainda não vejo nada para fazer. A Vale negociando 0,33 de queda apenas. Se não fosse isso, nós teríamos um Ibovespa lá do gráfico do índice Ibovespa bem mais feio, né? Porém, Petro e Vale aí segurou bem o mercado no dia de hoje, que a maioria dos papéis caindo um pouco mais forte. Olhando o cenário internacional, e aí deixa eu só desbloquear aqui, que agora eu acho que vai, que eu não sei se está pegando, acho que está. Dia também mais pesado para venda, tá? Nós temos aí o S&P 500 negociando a uma queda de 0,15 por enquanto, né? Mas já querendo romper linha de tendência de alta do curtíssimo prazo, mas que de maneira geral trabalha dentro de uma reacumulação ampla, mas um cenário um pouco mais negativo no curto prazo. O Nasdaq negocia 1,60, inclusive fazendo teste de fundo, diferente do S&P 500, mas já testando a amplitude, né, a extremidade dessa lateralidade ampla em topo, que significa mais fraqueza. Tá para baixo não tem mais zonas de suporte mesmo de fundo, só lá nos 27.500. Tá? Tem algumas outras regiões de interesse por aqui, mas vamos seguir por enquanto acompanhando nesse canalzinho de baixo que ele vem desenhando nessas regiões, tá? Dow Jones com o setor industrial ainda segue a correção mais de boa, né? Uma correção sem muita agressão na venda, trabalhando dentro desse canalzinho de correção por enquanto, dentro de uma tendência mais direcional de alta. O DXY segue a correção, por enquanto próximo da estabilidade, hoje 0,04 positivo. Qualquer correção para a região de 101,10 aqui sugere possibilidades de compra a favor desse zigue-zague ascendente. Né? Claro que confirmações, né, para comprar de qualquer jeito e a qualquer custo. Mas o cenário sugere continuidade de alta. Logo, eu não vou buscar por vendas e vou buscar por compras, tá? Minério de ferro está mais fraco, negociei 0,20 negativo no momento, né? Reacumulando aqui nessa região de fundo. Brent cai 3,37 por enquanto. O ouro bem próximo da estabilidade, fazendo teste de fundo aqui nessa região, né? Vamos ver se os compradores defendem, né, cara? Ó, teste 1,
2, 3, 4, 5, né? Que foram dois testes, dois aqui. E voltando mais uma vez nesse teste. Vamos ver se ele forma um fundinho ascendente e faz um zigue-zague ascendente, rompendo esses topos aqui para trás, fazendo, né, uma movimentação um pouco mais para cima. E aí mira 4.350. Ganhou força, subiu para corrigir mais forte toda essa queda de curto prazo. O ouro mira a região dos 4.600, tá? Indicadores ainda mais fraco. Prata. Tá mais prato, mesmo cenário ali do ouro, né? Região aqui dos 54 dólares. Por enquanto vem segurando, tá fazendo mais um teste no 56, vamos ver se ele consegue fazer um zigue-zague para cima, rompendo essa possível deriva que ele vem formando aqui, né? Esses topos nivelados no curto prazo, olha. Vamos ver se ele faz um teste aqui nessa região, ganha amplitude para fazer o zigue-zague para cima. E aí testar níveis de resistência que ficaram para trás. Mesmo que depois seja para voltar a cair, tá? Mas por enquanto, essa é uma possibilidade. Precisa ganhar, claro, primeiro a região dos 60 dólares, ganhou 60. Mira ali teste na região dos 67, 70 dólares. Para baixo, não segurou. Região aqui de limite dos 54 dólares, mais o impulso de baixa sugere alvo amplo lá na região dos 49. Tá? Que olhando uma ótica mais de médio prazo, eu entendo ser como um bom ponto para avaliar ali médio prazo comprador na prata, tá? As criptos mais parada, é, o Ethereum 0,84, por enquanto perdendo força nessa região de Fair Value Gap que tem aqui, né? Tanto no Fair Value Gap quanto da barra de defesa mais para cima. Por enquanto a trava está aqui. Tá? Ainda vem segurando, vamos ver agora o cenário se ele faz essa correção, joga para baixo, pega todos esses fundos aqui que é uma deriva, olha, faz um processo de correção, volta aqui embaixo, aí sim ele marca um fundo para tentar fazer de fato o zigue-zague aqui ascendente, para virar isso aqui no curto prazo, mesmo que seja só para corrigir, tá? Para testar essa região dos 2.100, depois quem sabe 2.300, tá? Bitcoin caiu 1,30. Mesmo cenário ali do Ethereum, um pouco mais fraco, dado que aqui nesse caso ele ainda não conseguiu romper nem o topo de curto prazo que é aqui em cima, que é a região de 67.400, tá? Opa, ué, agora sim. Então ela tá presa aqui, tá bem bagunçado. Vamos ver se ele para nessas regiões de 61.200. Vou até marcar aqui que é mais ou menos 50% dessa tentativa de recuperação e depois trava para tentar subir num pullback, né? Vou marcar aqui essa região aqui. Ai, eu espero que esteja tudo bem aí mostrando, tá? Porque eu tô só com o notebook, então eu não consigo nem ver se a gravação tá certa. No Ethereum, um ponto legal que ele poderia voltar e tentar travar para ver se inverte é essa região do 1.700, tá? Vou deixar marcado aí. E Solana e Link bem mais fraca, né? Segue mais ou menos ali o critério de Ethereum. Tudo bem? É, O restante dos metais foi um dia mais estável, né? O cobre negocia 0,14 negativo, região de topo de reacumulação. Está até passando uma linha de tendência de baixa aqui. Paládio 1,5% de queda, segue o mesmo contexto e ótica ali do ouro e da prata, que eles funcionam bem parecido, o gráfico, né? Platina idem, alumínio idem, processo de correção, urânio mais fraco, cai 3%. Se for colocar a média móvel de 20, olha, que é o dinâmica, né? Resistência ou suporte dinâmico. Ela bate por enquanto em flexão de preço. Então ela segue correção mais para baixo, tá? Movimentos para cima por enquanto só pullback. Níquel, pullback, tá? Isso aqui não tem característica de possível retomada de movimento. Sugere muito mais a possibilidade de uma correção para teste de resistência que ficou para trás dessa reacumulação no meio do caminho, mais ou menos 50% de todo esse impulso, para que depois ela faça mais um zigue-zague para baixo. E aí sim, testando um nível importante lá na região dos 15.800. Tá? Essa característica de movimentação do preço aqui, olha, muito mais cara de pullback para voltar a cair. O lítio caiu 1,68, mesma ótica do urânio, né? Ainda segue para baixo no curto prazo, corrigindo tendência primária de médio e longo prazo. Terras raras negocia 2,55 de queda, segue movimento para baixo. Semanal bem pesado para venda, ele quebra esse fundo, que inclusive numa
Eita, que travou. Ai, ai. Se ele fizer o pullback para essa região aqui, antes de chegar lá no 63, no 58, um pullback na região de 78, 80 dólares, em confluência com a aproximação dessa média móvel de 20 do semanal, poderia inclusive ser uma venda, né? Olha, buscando esses níveis abaixo, tá? Porque lá, abaixo de 50% da região de 54 dólares, quem sabe 47, é factível olhar para validações de compra para possível validações, olha, de realinhamento de fluxo para cima, tá? A favor desse impulso principal ainda. Mas é aquela, né? Vai comprar a qualquer preço e a qualquer custo? É óbvio que não. Por enquanto, tendência de baixa no curto prazo. Que é aquela questão de terciária, né? A primária, que é o longo prazo, alta. Tendência média, né, que é de médio prazo, vem perdendo o fundo agora, ou seja, secundária e terciária mais para baixo, corrigindo a primária. Agrícola foi um dia mais parado, não tem nenhum destaque. O boi 0,12 negativo, milho 0,21 positivo, foi embora, não tem nada para fazer. O café, região para ficar atento, 290 dólares. A aveia ainda nada. O trigo que eu vou comentar ali o que ele fez, né? Inclusive eu tomei um stop. Cacau nada, o açúcar ainda nada, e a soja foi embora, tá? Qualquer correção na soja agora sugere possibilidades de compra a favor da tendência de alta no curto prazo. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só ver se a. Deixa eu ver se. Aqui deve ter acionado. Ai, brincou, hein, cara. Não pegou, acho que por conta do spread, ó. Ó, aí é sacanagem. Olha onde é que tá a compra. Se isso aí subir, eu vou ficar puto, hein. Pô, sacanagem, olha isso, não pegou, cara. O stop é de 7 dólares e o alvo lá em cima, deixa eu ver qual que é dessa operação. E o alvo de 56, ó. 7714, 7714, 28, 4 para 1. Vixe, tem um 67 para 1 aí, né? Acreditando o quê? Que isso aqui seja tudo o processo de pullback. Lembrando que isso aqui é o gráfico de uma hora, tá? Perdão, porque a marca d'água tá bem ruim aqui, mas enfim. Tô limitado hoje. Esse processo de correção de movimento amplo ó, impulsiona desbalanço de preço, faz a correção em ABC, A, B, C, alinha o movimento para cima, corrige, testa fundo e eu estou olhando a possibilidade de uma formação de um fundo maior para tentar mais um pivô de alta. Para buscar aí sim o topo lá do tempo gráfico diário, que inclusive é onde tem o alvo. Então, primeira possibilidade, um stop de 7 dólares e um alvo de 56. Depois eu estava com outro olhar um pouco mais amplo, caso ela corrigisse, para tentar uma compra com um stop um pouco maior de 12 dólares e o alvo de 76 dólares. Beleza? Isso é o açúcar. Eu tomei o stop no trigo ou na aveia. Eu sempre confundo os dois. É... Aveia. Pô, ó, ó que sacanagem, né, cara? Lembra que a gente viu ontem isso? Vou colocar nos 15 minutos. Deixa eu colocar numa hora. Ó, pegou naquelas regiões. Eu tinha deixado uma venda. Deixa eu colocar nos 15 de novo. Eu tinha deixado uma venda aqui em cima, olha, que era a região. E aí deixa eu tirar as médias. Que era a região de volatilidade do diário e do semanal. Acho que era 0,75. Ó, zero não, mais 75. Eu tinha deixado uma venda aqui nessas regiões com stop um pouco acima. Ele foi lá, pegou a ordem, estopou e voltou e aí deu porrada. Isso a gente viu ontem, né? Olha o tanto que andou, vem embora. E aí deu porrada, vem embora. Não deu nem a confirmação aqui nesses pontos, né? Ó. O primeiro ignorou totalmente, não teria venda. O segundo ele também passou direto, não teria venda. E eu deixei uma ordem antes de dormir lá em cima, porque quando eu não estou olhando, eu prefiro deixar a ordem sempre nas regiões extremas, por conta dos spreads. Então eu deixei a ordem nessa região aqui, ó. E tomei um stop, acho que de 5 ou 6 dólares, tá? Nesses trades. Foi isso. E o alvo era de 60. Foi aqui embaixo, que era nessa linha azul. Mas ele veio direto.
mas estopou antes lá em cima. Enfim, faz parte, né? Já até me estendi muito aqui. Deixa eu dar uma olhada nas ações agora do setor. O ouro próximo da estabilidade, cobre próximo da estabilidade, negociando levemente negativo 4%, prata mais próximo da estabilidade, ainda assim mais negativo em média 2%, urânio idem, em média 4% negativo, um pouco mais forte. Alumínio mais próximo da estabilidade, mas ainda assim negativo, e ontem foi o destaque de alta Kaizen, hoje já o destaque negativo, devolve tudo, tá? Então, para ver que não é só a nossa bolsa que está nesse zigue-zague sem direção. Por isso que eu disse agora, né, para respirar um pouco mais e agir menos. Tudo bem? Platina nada, próximo do zero, também sofrendo. Níquel idem, em média 3% negativo. Lítio 3% em média negativo. Deixa eu ver como é que está o tempo, 15 minutos. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que fico sempre à disposição para tirar dúvida e ver análise a pedido de vocês. É só deixar o comentário com algum ativo específico aqui, né, nos comentários, e aí eu sempre trago análise para o dia seguinte. Lembrando que aos finais de semana eu sempre posto um vídeo aí mais detalhado comentando as possibilidades e os contextos educacionais da semana. Tudo bem? Vamos lá. Antes de começar a ver os papéis, tá? Ó, deu stop em Ambev, né? Deu stop em Ambev, deixa eu ver se ela vai marcar aqui, ó, marcou, stopzinho que era de 1,38, né, que nós vimos ontem, voltou, não segurou, estopou, por enquanto não vejo mais nada para fazer, abortando as possibilidades de agora. Destaque de alta e Duque, que é só pullback da forte queda das duas últimas semanas, por enquanto não vejo nada. Possibilidades para avaliar a venda, que nós comentamos, inclusive no início dessa semana, eu vejo lá em cima, na faixa dos 8,30. Confluência tanto com a média móvel de 20 do tempo gráfico diário, com um Fair Value Gap, ou seja, um desbalanço de preço, que é o gap entre barras, que deixa nessa região antes de perder os dois últimos fundos. Tá? Então eu considero que essa região aqui é importante. Tá? Aí aqui é aquele esquema, né? Jogando lá para os 60 minutos, caso faça o pullback lá em cima, procurar validações de venda aqui nessas regiões. Tá? 8,30, mais lá em cima nos 8,80 também vejo essa possibilidade. Movimento de alta aqui por enquanto só repique. Vivo sobe hoje 2%, por enquanto não vejo mais nada para fazer aqui, tá? Para cima tem resistência nos 36,80, para baixo suporte curto 34 e fundo mesmo que segura agora essa inversão de curto prazo, que é a defesa principal de curto prazo, segue lá nos 32,14. Não vejo compra, não vejo vendas aqui nessa região. Se subir sem volume, com esse sentimento na semana que vem, por exemplo, não melhorando da nossa bolsa, ou seja, o mercado mais pesado, mais negativo e os juros, e ainda assim, se os juros virar para positivo, vivo nessas regiões de 36 aqui, cara, pode ser até bom para procurar por vendas, tá? É para deixar ordem aí? Não, cabeção, mas é uma região para buscar por validações. Porque tem região de fundo, então tem troca de polaridade nessa região, com zona de defesa, que impulsionou o preço lá para baixo forte. Então, se ele chega aqui e demonstra fraqueza compradora e deixa lá no intraday alguma quebra, que é essa mudança de expectativa nessas regiões aqui, eu fico mais propício a vender. Beleza? Assim como foi o caso que nós comentamos de Tai 11, foi a Loop, enfim, vários desse mesmo cenário. Né? O destaque de queda, ISA E4, fraquíssima, chegou a romper, deu só esperança, devolveu tudo, ou seja, o mercado chamando, de fato venda, tá? Compra não está segurando muito não, pelo menos com essas agressões e o setor em elétrica em especial, cara, sugere correção mais ampla por enquanto ainda de fato, tá? Segue aqui ainda dentro, né? Tem o limite aqui dos 26,36, abaixo mira 25, mas eu não vejo um cenário legal em ISA E4 não, tá? O OBV embicando para baixo de novo, MACD embicou para baixo de novo, enfim. E outro, o volume aqui nessa agressão de movimento também fica bem nítido, né? Não precisaria olhar indicador nenhum. Caixa de seguridades que nós comentamos, mas que não deu para pegar, porque não deu nem a possibilidade, mas venda, né? Lá em cima, a região de linha de retorno do canal de alta, o alvo é 19,70, tá? E se jogar nos 15 minutos, ele já abriu com gap e veio rasgando, não deu nem para fazer nada, né?
Por enquanto, cara, se fizer o pullback sem antes de continuar a cair, nessas regiões aqui, tudo pode ser pontos de validações de venda, tá? Todas essas regiões para cá. Por enquanto, não tem mais nada para fazer. Os tops de condução de operação no curto prazo foram estopados com a queda de hoje, né? Num limite aqui embaixo do stop para quem estava protegendo toda essa alta, estopado hoje. Fora isso, por enquanto ainda não vejo nada, tá? Só essa possibilidade de venda lá embaixo. REC V3 também por enquanto não vejo nada, não vejo compra, não vejo venda, tá aqui no meio do caminho. Vamos 3, nós já comentamos ontem, não vejo nada. Ambev foi o que eu comentei com vocês. Outro que eu queria falar é BPAC, que é o tal do tira casaco, põe casaco, né? Comentamos de possibilidade de venda, aí depois abortou, olhou para compra e agora, ao que tudo indica, o cenário ficando viável para venda mesmo, de fato, e só ilusão nos compradores, dada a movimentação de hoje. Né? E mais uma vez, pessoal, eu preciso mudar de opinião junto com o mercado, né? Principalmente o curto prazo. Então, cara, qual foi o cenário aqui agora que ela voltou? De fato, foi a venda que nós tínhamos comentado no final de semana, que depois eu abortei durante a semana, e agora nós estamos falando de novo de venda, tá? Pois é, o mercado indefinido, indecisão, é assim. Por isso que ontem eu comentei, cara, acho que é o momento mais de respirar e tomar um ar, porque começou a ficar complexo, né? Ver compra, ver venda, então dá um passo atrás e respirar um pouco. Pois bem, o BTG, né, o BPAC, ele inverteu mais uma vez a compra por enquanto daquela barra de resposta em zona de suporte e perde o fundo, ou seja, um micro pivô nessa região. Se a gente joga no tempo gráfico semanal, olha, não fechou legal o semanal, vai jogar nos 60 minutos, ficar bem atento nisso, para continuar esse movimentinho mais para baixo. Tem alguma coisa para fazer? Ainda não, tá? Tudo que eu falei ontem ainda segue válido, mesmo hoje o mercado respondendo assim. Tá? Olhar com calma os papéis, porque ainda, apesar dessas movimentações, o índice em si segue numa região ali de decisão, com alguns papéis ainda positivo, mas a grande massa mais pesado no negativo com essa bolsa, inclusive no contra a expectativa que era mais compradora para essa semana, dado o contexto dos dois fechamentos semanais anteriores da semana passada e retrasada. Né? Então, um pouco de saia justa e olhar com calma, tá? A maioria dos papéis aí, ó, Bradesco, né, TESP, aí não tem compra, não tem venda nessa região, por isso que eu tô falando, então tem que tomar mais cuidado. Sabesp, nós tínhamos marcado a região de possibilidade de venda, ó, ela não respeitou a primeira, passou um pouco para cima e agora veio para baixo de novo. Pode ser um papel que no pullback mais para cima pode dar uma venda nessas regiões, mas agora tudo com confirmação, tá? Não largaria a ordem não, bem cauteloso com o mercado nessa região. Beleza? Bem cauteloso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, bem fraco, cara. Roxo 34 tá na região de atenção lá em cima. Não vi nada ainda para ser feito. Mas tá lá em cima, lá, ó, se segurando na corda bamba, cara. Vamos ver o que vai acontecer aí. Cosan, correção. São Martinho, Alpa, CPFE3 virou também, ó, pullback, dá para avaliar algo aí. A loop que nós comentamos trava na região de resistência, está bem preso no meio do caminho também. Enfim, não tem nada muito claro, beleza? E é isso, pessoal. Não vou tomar muito tempo de vocês aqui, tudo bem? Mais um bom final de semana aí, fiquem com Deus e um abração, pessoal.